Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um programa um pouquinho diferente. Estou aqui com o Valdenir, que sempre vem aqui nos presentear com as suas colocações muito bem organizadas dentro do Evangelho. E hoje a gente traz um tema específico das cartas de Paulo. A gente vai fazer um breve estudo aqui hoje de Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 8. E o apóstolo dos gentios dizia a seguinte frase para a comunidade recém-formada dos filipenses: Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. E aí a gente vai ter uma explicação de Emmanuel sobre isso aqui. Então, o nosso tema hoje, ele parte dos pensamentos. É isso que Emmanuel nos indica aqui, sabe, Valdenir? Da necessidade de vigilância pessoal sobre aquilo que nós pensamos, porque a matéria de pensamento, ela é um construto. Ou seja, ela é um material que toma forma no plano espiritual. Obviamente, no plano físico, nós não vemos, não conseguimos tocar, mas André Luiz também nas suas obras, inclusive você está com a obra da André Luiz aqui, né, hoje, o Desobsessão, nos diz que os nossos pensamentos têm forma, têm cheiro, têm elemento de cor, e ele nos acompanha por onde nós vamos. É como se fosse um hausto que nós respiramos nele. E é por isso que Emmanuel vai nos dizer assim: vigiando. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é substância que nos constituirá a própria vida. Eu não vou nem prosseguir. Eu queria que a gente começasse um comentário sobre isso aqui. Pois é. Se você quer se conhecer, realmente, é só prestar um pouquinho de atenção no que você pensa quando você está solitário. Está sozinho. Não tem ninguém por perto, não tem nada para você se preocupar. Qual que é a natureza que brota dos seus pensamentos? São pensamentos sensualistas? São pensamentos construtivos? São pensamentos de amor ao próximo? Ou sentimentos de vingança, rancor, mágoa? Isso aí está delineando o nosso futuro realmente, porque ali é o nascedouro de tudo. Então as nossas vontades, os nossos sonhos nascem no pensamento, e você o alimenta ininterruptamente. Então, o que você pensa é o que você é, não é o que você demonstra na sociedade, porque geralmente a gente assume uma máscara. Eu tenho uma personalidade que eu procuro mostrá-la em todas as circunstâncias da minha vida social, profissional, familiar. Mas comigo, eu sou diferente. Às vezes eu não penso aquilo que eu falo, aquilo que eu ajo. Eu lembro de um caso, quinta série, conheci um amigo meu até os dias atuais. Uma pessoa assim, bem, sabe aquele quietinho da sala? Bobinho. A pessoa mais taciturna. Mais retraído. Inteligente, geralmente mais inteligente, né? Tem mais facilidade de aprender, de fazer as coisas, mas quieto. Então, para quem olhava assim, um menino perfeito, né? Bonzinho, educado, Sim. atencioso, não dá trabalho nenhum, estuda, etc, boas notas. Mas aí vai passando os meses, os anos, a gente vai se conhecendo e a gente vai vendo como que a pessoa é. E não tem nada, absolutamente nada a ver com aquela figura que ele apresentava, né, na quinta série, entendeu? Então, era um vulcão em erupção, mas estava contido ali. Com o passar do tempo, as coisas foram se abrindo e ele é totalmente diferente hoje do que foi nessa época. Olha só. Então, às vezes as circunstâncias sociais
fazem com que a gente adquira uma máscara. E a gente pensa mesmo que a gente é assim. Que é o que a Joana de Ângeles nos fala, né? Não recordo a obra, mas a Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela nos diz que nós somos personas. Então, para cada elemento social que participamos, temos um tipo de personalidade que mostramos. No trabalho somos A, em casa às vezes somos B, e com os amigos numa situação social somos C. Uhum. Então ela fala que a gente tem essas personas. Mas o André Luiz, que inclusive está aqui em cima da mesa hoje, eu não recordo agora se é acho que é no livro Depois do Missionários da Luz. Não recordo agora se é nos Domínios da Mediunidade. Acho que é nos Domínios da Mediunidade. Ele fala o seguinte, que todo ser tem o que chamamos de desejo principal ou pensamento principal. O que é esse pensamento principal? É justamente aquilo que você disse aqui. É aquilo que você é nos momentos de recolhimento. Então é o pensamento que permeia a criatura. Todo mundo tem uma série de pensamentos. Nós exortamos os pensamentos de trabalho no trabalho, das atividades maritais, de casamento, das atividades com os amigos, dos nossos hobbies. Mas tem sempre um pensamento principal que vai e volta, ele está sempre ali conosco. E esse pensamento, ele delineia qual que é a nossa personalidade principal do plano espiritual. Uhum. É isso que o André Luiz nos conta aí. Eu acho que é nos Domínios da Mediunidade. Você que está em casa aí nos assistindo, se for nos Domínios da Mediunidade, você escreve aí embaixo aí para nós. Se for outra obra, você me corrija, por favor. Mas é interessante que ele fala, o Valdeni, que isso aqui me chamou muita atenção, que o pensamento é substância. Olha só, ele vai falar assim, retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material do reino divino. Por quê? Porque quando a gente entra na encarnação, é natural que a gente se deixe levar pelas coisas do mundo aqui. Então a gente fica muito entretido, né, com as preocupações do mundo e nos esquecemos que, na verdade, nós somos uma criatura espiritual dentro de uma experiência passageira, curta, de ponto de vista material. Então a gente não pode tornar, né, a nossa vida um pensamento somente material, né? A gente tem sempre que estar também com a finalidade espiritual por trás de tudo. É isso mesmo que ele quer dizer? A gente está despertando a cada dia, a cada instante, para a realidade do que somos. Nós não somos nada parecido com isso que nós nos apresentamos. Uhum. Isso já está bem nítido, bem claro. E a nossa essência já se manifestou? Ainda não, ela está em construção. Então essa fase humana que nós estamos passando, ela é, na realidade, um treinamento para o que virá lá na frente. E quando a gente fala que o pensamento, ele constrói, ele utiliza a matéria-prima universal e dá forma, dá cheiro, dá cor, dá peso, é isso, nos releva uma frase do Cristo. Vós sois deuses. O que os deuses fazem? Eles criam. Deus em D minúsculo nesse caso, né? Porque nós somos co-criadores, né? Exato. Em D minúsculo. Então, eles criam. Então, nós temos a capacidade de criar. Só que, imagine se você pega num salão, junta 200 crianças de 5 anos de idade num salão. Ok. E coloca um tanto de material bélico espalhado por todo lado. Armas brancas, armas de fogo. E coloca e deixa para ver o que vai acontecer. Alguém vai se ferir. O resultado vai ser complicado. Alguém vai se ferir. Mesma coisa com a gente. Imagine se nós, no estágio que nós estamos, não tivéssemos prisionados no corpo de carne, tivéssemos a liberdade de espírito, com esse pensamento que temos, manuseando o fluido cósmico universal e fazendo dele o que os nossos pensamentos quiserem materializar. Imagina o que poderia acontecer. Que é o filme, nossa, me recordei você falando isso aí, que é o filme Esfera. Você já viu esse filme? Não. Filme Esfera, com o Dustin Hoffman. Eu não lembro os demais atores, mas lembro que o Dustin Hoffman está nesse filme. Uhum. Eles são um grupo de pesquisadores que estão
fazendo a verificação de um material não identificado que caiu dentro do mar. E eles vão descobrir que o material é uma esfera perfeita. E essa esfera perfeita, ela possibilita que os pensamentos deles, quaisquer que sejam materializados no mundo físico. Como nós somos criaturas que pensam muito mais o mal do que... Porque o que Paulo está dizendo aqui é: pense o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso e virtuoso, que mereça louvor. Mas a gente não pensa assim. Não. Então pensamos em desastres, em situações complexas e etc. Privilégios. Então, nesse filme, quando eles entram em contato com essa esfera, eles passam a materializar tudo aquilo que eles pensam no mundo físico. E como o nosso pensamento é desviado, você já entende já o que é que vai acontecer. Uhum. E esse filme é muito interessante porque, na verdade, ele é uma peça teatral. Então ele é feito por blocos. Gente, quem tiver em casa aí, procura esse filme. Ele deve estar disponível aí na Disney Plus. Ele é um filme mais antigo. Deve estar disponível Disney Plus, Prime Video. Chama Esfera, com o Dustin Hoffman. É muito legal porque fala sobre o pensamento. E aí, no final, né? Vou dar um spoiler do filme aqui, mas é porque a gente está estudando isso. Mas no final, eles decidem como eles podiam fazer tudo o que se materializava, né, no pensamento. Eles decidem mandar a esfera embora e esquecer de tudo, para que aquele conhecimento não ficasse acessível. Por quê? Porque nós ainda não estávamos prontos, humanamente falando, para materializar tudo o que nós pensamos, porque o que nós pensamos não é benéfico. É um filme sensacional, vale muito a pena assistir. Exatamente. E na vida física, nossa, é um experimento de ação e consequência. Porque tudo aquilo que nós pensamos ou materializamos, conseguimos fazer, somos responsáveis. Então, a gente está aprendendo isso. Por isso a importância da vida e do livre-arbítrio. Porque você está num estágio onde você está aprendendo a manusear as coisas divinas. Sim. Então, aqui, a gente tem uma liberdade bem tolhida, mas a gente tem liberdade. Uhum. Então, o que eu faço, por exemplo, nós conversamos no programa de ontem, o que a gente faz pelo outro, a gente é totalmente responsável. Então, Sim. se eu modifico a vida do outro, para melhor ou para pior, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que corrigir isso. E isso é educação do espírito. Uhum. Então, você vai aprendendo como que tem que lidar, para que um dia realmente você consiga manusear essas energias como co-criadores que um dia seremos. Uhum. Mas aí com responsabilidade, né? No que nós vamos fazer. E eu queria colocar isso aqui de uma forma bem prática para quem tá em casa, porque isso aqui acho que é muito importante. O Emmanuel tá dizendo para nós que pensamento é substância, ou seja, é matéria. Uhum. Porque a gente acha que o plano espiritual ele é totalmente espiritual, né? Mas ele tem matéria no plano espiritual. Espiritual é matéria. O plano espiritual, ele tem matéria. Ele é matéria. Tem corpos, tem instrumentos, tem casa, tem cidade espiritual, né? Porque as pessoas acham, né? Teve um dia que eu tava conversando com uma moça aqui, que tá participando do nosso estudo. Ela falou assim, nossa, mas eu achei que fosse igual o Gasparzinho. Eu falei assim, não. Tem matéria no plano físico, né? Espiritual. Desculpa, no plano espiritual, né? E isso aqui é muito interessante. Então, se é substância, o Emmanuel tá dizendo assim, é a nuvem da incompreensão conturbando o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra, inconsciente do desafeto gratuito. É a acusação indébita de permeio com calúnia destruidora. É maledicência convidando-nos a mentira e leviandade. Ou seja, tudo que a gente vai pensando vai plasmando. Isso acaba plasmando um elemento energético dentro das nossas casas, não plasma? Sim. Então, por exemplo, se a gente chega em casa do trabalho e eu tô com um sentimento de raiva de uma situação do trabalho, como que fica o meu ambiente doméstico e, sobretudo, das companhias espirituais? Pois é, você vai contaminando tudo. Imagina o seguinte, imagina que você é um escudo, o teu corpo é um escudo, tá? E cada pensamento deletério é uma pancada de uma espada no escudo, certo? Se você recebe umas 5, 6 pancadas,
ela vai se contorcer um pouquinho, mas não vai modificar muito a forma. Sim. Agora imagina se ela leva umas 100 pancadas por dia. O que vai acontecer com o escudo? Uma hora ele não aguenta. Assim é o nosso corpo físico também. Nosso corpo físico é o nosso escudo. Ele nos protege dos nossos próprios pensamentos. Só que quanto mais a gente for pensando negativamente, agindo mal, o que vai acontecer? Nós estamos dando pancadas em nós mesmos e nos outros que estão à nossa volta. Uma hora, o corpo não aguenta. Uhum. Aí vem a doença, vem os problemas. E alguns problemas são irreversíveis. A gente sabe muito bem disso. Então, a responsabilidade no modo de você ser, de agir, de comportar, de pensar, reflete na qualidade de vida sua e dos seus. Sim. Então, além de você ter que corrigir a sua postura para consigo, você tem que retificar tudo que você fez de mal para os outros que estão sob o mesmo teto. Seja esse teto familiar ou profissional. Uhum. Então, tudo que a gente faz, a gente é responsável. Principalmente pelo nosso corpo. A primeira caridade que se faz para nós mesmos. Porque se a gente não estiver bem, o que você vai fazer de bom, de construtivo? Você vai ser um peso para os outros. E se você se constituir um peso para os outros, você já tem um débito gratuito. Olha só, você está doente, está enfermo, está precisando de ajuda, e a ajuda virá, com certeza, mas você vai ser devedor de todos aqueles que te ajudaram. E às vezes também nosso pensamento, isso é uma coisa importante para ser dita de forma prática para quem está em casa. A espiritualidade sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. No entanto, algumas vezes, o enfermo não pode ser ajudado. Existe esse caso também. Não pode ser ajudado. Por quê? Porque às vezes nós temos que passar... Porque as dificuldades, as enfermidades, os obstáculos da vida física e da vida mental também algumas vezes, são como fossem filtros necessários para que a criatura passe por aquilo ali, fique mais, eu diria, aberta a novos caminhos, novas sugestões, e aí sim possa ser tocada pelo evangelho, que nada mais é, num resumo total, de amor, né? Uhum. Mas é muito interessante que ele diz assim: à frente de todos os percalços, não te prendas à teia da perturbação e da sombra. Porque às vezes a gente está no meio de um problema, está no meio de uma dificuldade da vida, está numa situação da enfermidade, está num problema de trabalho, e a gente fica tão preocupado com aquilo ali que a gente esquece a finalidade maior da vida. Sim. Por isso que ele está falando aqui, ó, vigia o pensamento, presta atenção no que você está pensando. Uhum. A gente não entende que a doença que está se manifestando, ela é a cura. Ela não é o problema. Ela é o filtro, né? Para melhorar. Ela é a cura. A doença é a cura. Pode parecer um paradoxo. É um paradoxo, né? Como assim? A doença é o que castiga a gente? Não, ela é a cura. Porque antes dela se manifestar no corpo físico, ela já existia há muito tempo no seu espírito. No perispírito. É. Então, o que acontece? O que acontece? O corpo é um mata-borrão. Ele vai sugar todas as energias deletérias criadas pelo próprio espírito e vai materializar aquilo lá. E, logicamente, eu falei, o corpo é o escudo. Ele aguenta até um certo tempo. Depois começa a infiltrar. Então, se você começa a, por exemplo, ter problemas na área sentimental, que área que vai ser lesada no seu corpo físico? Uhum. Coração. Você tem problemas de comportamento gastronômico, que área que vai pesar no teu corpo físico? No intestino. No intestino. Você tem mau comportamento na questão do pensamento. O pensamento é muito desencontrado, é muito maléfico, né? Insalubre. Você vai ter problemas mentais. E o corpo vai absorvendo. Então, quando a doença chega,
na realidade, é o processo de cura do espírito. Uhum. Ou seja, já está instalado Já estava instalado. no pensamento do espírito, que por sua vez corporificou-se no perispírito, e a partir disso, porque o perispírito está ligado de célula a célula, Exatamente. ele acaba se materializando no corpo físico. Perfeitamente. Quando a gente entender isso, e sobretudo a medicina entender isso, muitas doenças fantasma, aquelas doenças que não têm explicação, não têm lógica, que até o André Luiz fala disso aí no livro Desobsessão, serão resolvidas. Uhum. Por causa de realinhamento do pensamento, olha só. Então, até ontem nós estávamos conversando sobre cirurgias espirituais, lembra? Sim. Algumas coisinhas. E nas reuniões mediúnicas, às vezes tem algum processo que acontece, né, de vez em quando, desse nível. E o que os médicos espirituais fazem? Eles fazem cirurgias no perispírito. Olha só que interessante. Por quê? É justamente a ponte, né? Uhum. Espírito, perispírito e matéria. Então o perispírito está lesado e está começando a lesar o corpo físico. Então já aparecem os primeiros sintomas. Então eles não tratam o corpo físico. Eles tratam o perispírito. Fazem cirurgias no perispírito. Quando a pessoa tem merecimento, logicamente. Sim, Não é todo mundo. é aquilo que a gente estava falando, né? Tem algumas coisas que a criatura tem que passar. Exatamente. Tem que passar. Então, se ele já tem mérito para não passar por aquilo, ela não precisa. Essa doença se manifestar não vai apresentar nenhuma melhoria para o indivíduo. Então, eles podem consertar aquilo para que não prejudique o corpo físico. Talvez a pessoa tenha uma outra missão que ele tenha que desenvolver nesse período encarnado, e a necessidade da saúde física estar ali patente. Sim. Então, há a intervenção do plano espiritual para que isso aconteça. Mas cada caso é um caso. Mas interessante, linkando com o que nós estamos falando, é que no perispírito que se apresentam as primeiras deformidades. Uhum. Então, como é uma matéria muito plástica, muito etérea, sujeita ao pensamento, volátil, né? É mais fácil da espiritualidade manusear ali do que no corpo físico. E aí ela acaba então manuseando o elemento perispiritual que, com o passar do tempo, vai reter uma consequência no corpo físico. E às vezes a consequência não é completa, né? Então tem algumas coisas que acabam ficando mesmo, porque, né, isso é natural. Né? Eu creio que é muito nesse sentido também. Mas a gente não pode esquecer nunca de destacar que a origem de tudo é o pensamento. É a essência. É a essência nossa. E tem uma coisa que a gente estava estudando, e eu tava vendo uma live da Federação Espírita Brasileira com o Jacobson Trovão. E ele dá um estudo sobre a mediunidade e ele fala especificamente sobre o pensamento. Ele disse assim, nós temos que estudar muito o pensamento. Porque o pensamento, ele é uma expressão pura do espírito. O espírito não é o pensamento. O espírito é um ser inteligente que contém a razão e que exorna, ou seja, ele libera a matéria de pensamento. Tanto isso é verdade, que antes de sermos espíritos com letra E maiúscula, nós éramos princípios inteligentes. Temos inteligência, mas não temos o pensamento com matéria a ser organizada até chegar à era da razão. Tanto é que o cachorro, por exemplo, ele não tem o pensamento que nós temos. Né? O cão, ele não tem isso. Tanto é que ele não cria matéria própria que é dele ali, tá certo? De substanciosa aqui. Por quê? Porque ele é regulado pela lei e ainda não tem razão. E aí o que ele fala? Que como o pensamento ele volatiliza as energias em volta de nós, nós carreamos com nós mesmos, por onde nós vamos, a matéria que nos é própria do pensamento. É por isso que quando chegamos, por exemplo, próximos de Francisco Cândido Xavier, chegamos próximo do Emmanuel, quando nos aproximamos de uma Joana de Ângeles, quando a aproximação de um benfeitor espiritual chega aqui durante uma reunião, todo mundo se sente bem. Porque a presença da substância de pensamento daquele ser
exorna o amor que ele tem dentro do coração dele. O coração que eu tô falando, ele não tem um coração, né? Eu tô usando uma representação, tá? Isso, ou seja, ele coloca para fora o pensamento dele. E é muito interessante, porque você vê alguns relatos, Valdemar, de espíritos, por exemplo, que carregam consigo uma luz, que por onde vão carregam uma música junto com eles, que por onde vão carregam um cheiro, normalmente muito, muito bondoso junto com eles. E o contrário é verdadeiro também. Tem espíritos que, com a simples apresentação deles, dentro de uma reunião mediúnica, a depender do tipo de pensamento que eles têm, é uma impressão extremamente desgostosa. Uma impressão que é deletéria, usando uma palavra mais rebuscada, para o médium e para os que estão presentes. Fala, nossa, mas que impressão ruim. A ponto de ter que aplicar um passe no final em todo mundo, porque senão as energias não retornam. Não é isso que acontece? Por causa do pensamento. E tem casos que nem pode estar presente. Porque se estiver presente, danifica a saúde física do médium. Danifica, né? Uhum. Traz só no pensamento. Só. São ligados só pelo pensamento. Por aparelhos específicos. Como que é, eu não sei, não tô do lado de lá. Do lado de lá a gente vai saber. Do lado de lá vai saber, mas existe isso. E eu posso falar com segurança por ter atuado muito tempo como médium, psicofonia, e ter trazido algumas comunicações do plano invisível, inferior, sem que eu sentisse absolutamente nada no meu corpo. Então, as palavras simplesmente fluíam, mas é como se elas estivessem desprovidas de sentimento. Sabe? Uhum. Mas não é que o espírito estava frio naquilo que ele estava falando. É a ligação que estava feita. O meu corpo não estava sentindo absolutamente nada. Estava apenas conectado à mente, à mente dele, que estava em outra esfera. Em outra esfera, em outro lugar, né? Então não houve a proximidade que a gente sabe. Quando um espírito aproxima o espírito, você sente tudo que ele sente. As agruras dele. Então, a gente tem relato, por exemplo, de espírito que desencarnou por acidente e ele quebrou a perna durante o acidente e o médium sentir a dor na perna. Isso é bem comum, dependendo da qualidade do médium. Alguns médiums realmente... E ele guarda a impressão, inclusive, depois da reunião mediúnica. Também pode levar consigo essa Temos casos aqui, dessa natureza. Temos casos aqui. Sim. Mas sim, é interessante justamente a preocupação que o plano espiritual tem para conosco. Porque é realmente uma entidade desse naipe, desse jaez, né? Mais inferior, a simples proximidade dele pode nos enfermar, pode acabar com o nosso corpo físico. Sim, e a espiritualidade tem uma responsabilidade muito grande conosco, tanto é que eles nos protegem e acabam não trazendo isso, porque isso alteraria o curso encarnatório nosso. Tem um relato que, se não me engano, está no livro do Dr. Inácio Ferreira. Ele era diretor do sanatório lá em Uberaba, se me falha a memória. E ele fazia reunião mediúnica no sanatório. Dentro do sanatório? Dentro do sanatório. E ele tinha uma médium, esqueci o nome da médium, e tinha um enfermeiro também que participava. Era ele, a médium e o enfermeiro. Eram os três que faziam a reunião mediúnica. E teve um dia que quem apareceu lá, se não me engano, foi Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ok. Um grande filósofo e jurídico do... Não, desculpa. Tomás de Torquemada. Torquemada. Ok, tá. O bispo, né? Okay. Tomás de Torquemada. E o indivíduo era tão ruim que com a presença dele ele grudou os médios na parede. Ele fez um gesto e os médios ficaram grudados na parede. Olha só como que a força que ele tinha, que aquele espírito tinha, agindo ali naquele local. Sem contar que quando a médium conseguiu receber ele para comunicação, a primeira coisa que ele fez foi lascar um tapa no Dr. Inácio. A médium, que era uma médium extremamente disciplinada. E ela pegou e agrediu ele. Então, olha o nível. Então, nas reuniões, nas casas espíritas, bem assistidas, logicamente, a preocupação do plano espiritual para com a saúde dos trabalhadores, né? É muito grande. Não é qualquer um que entra.
Valdeni, e eles... isso é uma coisa que a gente tem que falar também pro pessoal em casa. Que, por exemplo, é comum que dentro de uma atividade mediúnica, né? E nós estamos falando de pensamento, né? E como que o pensamento dos espíritos podem nos impactar. São trazidos, por exemplo, às vezes 4, 5 comunicantes durante uma reunião. A reunião ela dura ali em torno de 1 hora e meia, normalmente 2 horas, pode ser também, né? Mas é em torno aí de 4 a 5 comunicantes no máximo, né? E só que esses 4 ou 5 comunicantes que normalmente realizam ali, são realizados os atendimentos, junto a eles são trazidos os blocos espirituais. Então, na verdade, é trazido um bloco, por exemplo, ali de uns 25, 30 espíritos, e é escolhido um para poder fazer a comunicação ali durante a reunião mediúnica. É escolhido um. E a comunicação que é dada junto a ele normalmente serve para os demais e aplica-se aos demais. Normalmente é assim. Acontece esses casos. É. Não que todos eles sejam assim. Não 100%, né? Uhum. Mas acontece nesses elementos dessa forma. Em alguns casos, sim. Certo. E eu queria que você me falasse o seguinte. Qual a preocupação do pensamento do médium, por exemplo, não somente das pessoas comuns, mas a pessoa que é médium, durante um dia com uma reunião como essa? Bom, conduta. Geralmente, no caso de uma comunicação difícil, geralmente a espiritualidade já aproxima o espírito do médium para ir já sintonizando. Para que no momento da comunicação, durante a reunião mediúnica, eles têm uma facilidade ali de sintonia. Então, geralmente, os médiuns não se sentem muito à vontade nesses dias. São dias que sentem enjoos, que sentem dor de cabeça, irritação. Uma coisa... Isso depende do que o espírito está passando para ele. Sim. Né? Cada um é cada um. Então, sabedor disso, ele tem que estar em oração. Ele tem que estar em pensamento. Ele já tem que estar começando... Que é isso aqui. O processo de doutrinação, conversando com o indivíduo. Agora, você tem que ser sincero. Porque, olha só, ele está te vendo como você é. Não adianta você falar assim, ô meu irmão, mas no coração mesmo você quer que ele se exploda. Uhum. Né? Então, não funciona assim. Então, quem abraça essa missão tem que ter amor no coração, senão não funciona. É por isso, então, a importância de um pensamento reto, como Paulo está nos recomendando, de nobreza, justiça, pureza, amorosidade e honra. Aí tá, nós somos bons? Não somos. Mas também não somos totalmente maus, né? Nós estamos ali iniciando uma intermediação. Exatamente. Então, para nós, é um exercício. É um exercício de você colocar em prática o bem que você aprendeu, que você tem que materializar. Numa circunstância totalmente adversa. Aí você está sendo testado. E você está sendo produtivo, né? Está sendo benéfico ao semelhante e está testando também as suas potências. Só que é interessante, porque depois que tudo se processa, se materializa todo o trabalho, ali a comunicação e o resultado é satisfatório, a sensação que o médium sente posteriormente o alimenta. É de satisfação, né? De bem-estar, né? Então você fala, nossa, olha só, que coisa, a história terminou bem. Né? E isso te dá um grau de satisfação que da próxima vez você quer agir daquela forma. Então, vai ser um exercício. Uma coisa natural. E vai virando hábito. Vai virando hábito. De tal forma que passa a ser espontâneo. Então você não precisa pensar mais. Com a prática... Isso entra como se fosse um automático, uma marcha que se engata e vai. Que é o objetivo. O objetivo de toda a vivência nossa é chegar no ponto da espontaneidade. Porque uma coisa é você saber assim, ó, você tá aprendendo, você tem que ser bom. Você tem que ser... Eu tenho que agir no bem. Hoje eu ainda tenho que pensar para poder agir o bem. Exatamente. Mas o meu objetivo, então, é eu não precisar de pensar para poder agir. Já ser espontâneo. Que é o que são os espíritos superiores. Exatamente. Lá é espontaneidade. É aí que nós vamos chegar.
E como que se chega a esse ponto? Só experienciando. Treinando. Só. Vamos falar de treinamento então, porque o Emmanuel vai entrar nesse negócio. Ele vai dizer assim: em toda situação e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor. Fixando o bem, procuremos realizá-lo em todas as energias do nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando nosso pensamento com valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo de luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Ou seja, nós temos que fazer um exercício de autoanálise. Sim. Que é aquilo que o Santo Agostinho nos recomenda no Livro dos Espíritos. Exato. Você sabe como que eu fazia durante a minha romagem na Terra? Diz ele. Uhum. Eu chegava todos os dias à noite e fazia uma reanálise dos meus atos. Será que não falei para com alguém de um modo ríspido ou áspero? Será que não faltei com caridade com alguém durante alguma das minhas atividades de trabalho? Será que poderia trabalhar mais levando esperança e consolações àqueles que estão próximos de mim? Se não faltei em nada, hoje a prova foi boa. Mas se faltei em alguma coisa, que eu possa me corrigir amanhã, para que isso se torne um hábito, e aí sim eu possa viver esse templo vivo de luz. Exatamente. Então a gente tem que colocar no dia a dia isso, né? Uhum. Fazer essa auto-observação, não é isso? Isso é muito importante, né, Valdemir? É importante e a gente não faz. Pelo menos eu não faço. É difícil fazer. Porque você tem que querer. A primeira coisa que você quer se tornar um indivíduo é querer abandonar seus hábitos inferiores. E não importa a condição, nós estamos na condição aqui de dizer, somos espíritas, estamos falando sobre espiritismo, tá, sabemos, estamos conhecendo alguma coisa. É um fato. Outra coisa é você mudar. Entre conhecer e executar, existe uma diferença. E mudar a sua essência. E a gente fala isso constantemente nas reuniões abertas, fechadas, de estudo. Uhum. Mas você modificar é uma questão de realmente querer. E isso que o Santo Agostinho tá dizendo, ele está querendo. Então ele está pondo em prática. Mas às vezes a gente entende, mas releva. Deixa de segundo. Deixa isso para depois. Deixa para depois. Então você vai vivendo a tua vida. Você caiu na sua rotina e não quer sair dessa rotina. Uhum. Então tá bom, teve um dia bom, teve tudo certo, e você não se preocupa em mudar a sua essência. Mas é natural também que a providência divina, nos verificando a necessidade de evolução, vai acabar nos empurrando para esses processos aqui. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida, né, Valdemir? Uhum. E a gente tem que falar isso. A lei natural então, já tá feita para isso. Gente, a lei divina, chamada aqui pelo Valdemir de lei natural, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira das leis estudadas, né, por Allan Kardec junto ao Espírito de Verdade, é o São Luís e a Pleiade de Espíritos Superiores, ela vai naturalmente te empurrar. Porque qual que é? Isso é um determinismo. O que é determinismo? Determinismo é ordem, é aquilo que não tem jeito de mudar. Uhum. É uma ordem dada por Deus. Qual que foi a ordem dele? A ordem dele é: todos vocês alcançarão a felicidade. É isso, o resumo da ordem. E para isso, nos serão proporcionados acontecimentos de vida que vão naturalmente nos circunstanciar, vão nos empurrar para que nós construamos nos nossos corações esses elementos de vida que nós estamos falando. Verdade, nobreza, justiça, pureza, amorosidade, honra, virtude, que é o que Paulo está recomendando. Então, se nós fizermos isso de bom grado, esse é o meu pensamento, tá? Se fizermos isso de bom grado e de análise própria, talvez a gente não precise ser empurrado. Agora, se a gente não fizer, naturalmente nós seremos... Você, não, meu filho, vem cá, eu vou empurrar você. Então eu vou te apertar nisso aqui para que você possa... Opa, não, eu tô precisando de melhorar nisso aqui. Então a providência divina cuida disso para nós também. O ideal é que a gente faça, tá, gente? Para que a gente não precise de... É aquela frase do Salmo de número 2, de Davi, em que ele diz assim: beijai o filho do homem,
né, as mãos do Filho do Homem, para que você não venha a perecer no caminho, né? Na verdade, é uma representação muito forte para nos dizer assim, olha, é melhor nós seguirmos os exemplos do Cristo, porque nós não passamos com dificuldades. Na verdade, esse é o resumo. Ele está colocado numa carapaça dura, né? O ensinamento, mas é beijai as mãos do Filho do Homem, para que no caminho nós não passemos por dificuldades, né? Ou seja, sigamos ele hoje, para que não nos compliquemos no amanhã. Eu acho que é uma advertência fraterna, né? Você sabe que o plano espiritual tem mecanismos de orientar, né? Sim. E tem uma coisa que é feita, que é o seguinte: nós temos preferências. Valdeni, tomei a água inteira, não deixei quase nada pra você. Nós temos preferências. Vou falar de mim, que falar de mim é fácil. A minha preferência na vida são duas coisas: esporte e música. E, por exemplo, música, se pegar as músicas da juventude minha, eu sei quem que canta, eu sei Sim. que música que época que foi. Sei tudo, tá tudo gravado em mim. Porque eu gosto disso, isso está em mim, intrínseco. Mas olha que meu avô era músico. Em casa sempre teve instrumentos musicais. Uhum. Mas eu não consigo aprender nada de música. Eu tenho guitarra em casa. Comecei a aprender. Mas você vê que você não tem um dom. Mas você gosta daquilo. Mas, então o que acontece? Quando um espírito ele se liga muito numa área e que ele sempre vai para aquela área, o que acontece? No planejamento reencarnatório, aquilo ali é tolhido, para que você possa desenvolver outras habilidades. Ah, perfeito. Então, às vezes a gente vem com um embotamento de um conhecimento que já temos, para que a gente possa andar por outro caminho. Você já me viu cantar? Não, nunca presenciei, não. Se você der sorte, você nunca vai... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque Ok. é um desastre. Mas para quem gosta de música, não tem essa condição, é justamente para que outra área eu possa desenvolver. Sim. Porque é a área que me atrai. O esporte, por exemplo. Na minha vida sempre foi preferência. Sim. Criança, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu acompanhava meus irmãos, ia jogar bola com eles. E ia mesmo, e era aquele pouquinho que ficava no cantinho do campo. De vez em quando a bola chegava lá, mas estava lá, desde pequeno. Então essa é uma preferência que já está nata no meu espírito. Por exemplo, aí chega no colégio, você vai ter contato com futebol de salão, com basquete, com vôlei, jogava tudo. Então essa questão da competitividade me atraía muito. E ainda me atrai. Mas o excesso vai fazer com que você fique fixo apenas numa coisa que você tem preferência e as outras você não desenvolve. Então, por isso, logicamente, há o planejamento reencarnatório para que, peraí, não vou dar a ele um corpo com muita mobilidade, não, um corpo mais engessado. Esse aí não vai ser centroavante, vai ser zagueiro, vai ser aquele durão, né? Justamente para dar dificuldades para você não ir para esse campo com tanta intensidade. Porque, olha só, imagine se com 14, 15 anos de idade eu vou para as escolinhas de futebol. Eu vou tentar me tornar um jogador de futebol profissional. A minha vida ia ter toda outra direção do que teve. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu já, ao contato com o espiritismo, eu já delineei, não, é aqui que eu quero. Mas eu jamais abandonei as minhas preferências. Sim. Perfeito? Então, teve uma dedicação 100% nisso? Não. E essa é uma característica minha também, bem particular. Olha, se eu tiver que ser uma coisa só na vida, eu não quero. Por exemplo, eu tenho que dedicar minha vida inteirinha a ser um médico. Vou estudar medicina, viver medicina, viver no hospital direto. Eu não quero isso. Eu quero ser um pouco de cada coisa. Mesmo que eu faça tudo mal um pouquinho, mas faça. Progrida um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porque eu acho que
tem pessoas que fazem essa opção. Eu quero ir só por uma linha e desenvolver ao máximo ela. Mas você perde muito tempo, principalmente no contato social, né? Você vive uma saga, mas tudo que está ali envolvido, é como se não existisse. Eu já penso o contrário. Eu quero ver música, eu quero dançar, eu quero estar presente nos bailes, nas diversões. Eu quero estar presente nos momentos familiares. Eu quero estar presente nos momentos sociais, junto aos amigos da escola, junto aos trabalhadores da área profissional. Eu quero estar em contato com gente, com circunstâncias das mais diversas, para eu compor um ser que consiga conviver em todas as circunstâncias, conversar sobre tudo e ser a todos agradável. Agora, vai conversar com uma pessoa que só fala de medicina, ou que só fala de informática, um nerd, por exemplo, só fala de computação. Então, eu lembro uma vez que eu fui fazer um exame oftalmológico e eu tinha que usar o óculos e eu queria aquela lente fotocromática, né? E eu falei isso pro doutor, e ele falou assim, ó, você sabe que igual a lente fotocromática é igual pato, né? Não faz nada 100%. O pato, ele anda mal, mas ele anda. Ele voa mal, mas ele voa. Ele nada mal, mas ele nada. Então, essa é a lente fotocromática. E eu prefiro ser justamente isso, fazer um pouquinho de tudo e ir aperfeiçoando aos poucos, do que você direcionar só para uma área e deixar as outras assim ao léu. Mas a gente tem preferências. Como eu falei, eu tinha preferência à música. Sim, tem pontos que são principais, né? Se eu tivesse uma abertura muito grande para isso, talvez eu fosse nessa linha apenas retilínea e não abrisse o leque das minhas possibilidades. Isso eu tô fazendo uma autoanálise, tá? Não sei, cada um é cada um. Mas, por mim, eu acho que as coisas foram disso, ó. O que você tem de facilidades, vamos tolher um pouco para desenvolver. Tem uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho hiperfoco com as coisas, sabe? Diferente de você. Então, por exemplo, esses dias a minha esposa, tá, gente? Tava brincando comigo em casa, dizendo assim, porque eu pego um filme pra assistir e eu quero extrair o máximo dele. Porque ali existem muitas mensagens, às vezes um livro também. Então, acho que era a 23ª vez que eu tava vendo o filme. Eu vi 23 vezes o filme. Tá bom. Por quê? Porque eu queria extrair o máximo e com anotações e pra saber o que era e trazer os elementos específicos do filme. Ela falou assim, eu não aguento isso 23 vezes. Aí eu falei assim, mas é porque eu ainda não consegui absorver tudo. Porque eu queria tirar tudo. Você vê quando são diferentes. Então, eu falei assim, não, eu quero ir totalmente focado naquilo ali pra poder extrair o máximo que eu puder. E tentar, né, trazer o máximo de conhecimento. Eu lembro que eu assinava o Clube do Livro e recebia um livro, até 2 livros por mês. E os livros iam se acumulando. E eu lia 4 livros diferentes num dia. Eu cheguei a ler 4 livros. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim. Pegava aqui, lia um pouco desse, eu vou ler um pouco desse agora, um pouco desse. Então, faz parte da minha personalidade, do jeito que eu sou. E eu já li Paulo Estevão 6 vezes, 7 vezes já. Eu leio de novo. O Paulo eu li só 5. Esse eu preciso reler. Esse ano eu não li ainda. É bom reler sempre. O Paulo é o nosso, abaixo de Jesus. Eu também concordo. Eu acho que ele é um modelo e guia nosso. Sabe? É mesmo. Jesus é a perfeição. Mas Paulo é aquela pessoa que tem os defeitos que nós temos. E tem a força que nós queremos ter. Sim. E a força de trabalho e sobretudo, de tenacidade. Exato. Né? De querer trabalhar, a forma de trabalhar. O foco. Ele tem foco. Sim. Né? E isso a gente precisa. A gente precisa aprender Paulo. Aprender. O modelo e guia, repito, é Jesus. Mas está tão longe da gente. Vamos para um modelo mais
Mais próximo. Mais simplesinho, mas Paulo realmente ele evita que a gente se individe, principalmente na área religiosa que nós atuamos. Sim. Quando Paulo fala assim, ó, não sede pesados a ninguém. Essa frase foi uma das frases que eu ouvi antes de ler o livro, ouvi do meu avô, não, jamais esqueci, depois tive contato com o livro, compreendi muito bem o que ele queria dizer, e que todo religioso tinha que ter essa frase estampada no seu peito, no seu coração. Porque a gente não pode ser pesado a ninguém. Então você quer fazer, você vai lá e faz, não pede pro outro fazer no seu lugar. Tá? Sim. E se você vai fazer, vai ter custo, arque com os custos. Construa a situação financeira necessária para aquele empreendimento. E não fique esperando do outro que o outro faça por você. É uma forma do pensamento do Paulo. Exato. Né, que é muito honroso. Né? Valdemir, a gente já está chegando praticamente 1 hora de nossa live. E, como sempre, a gente vai ficando por aqui. Mas a gente volta com essa proposta de comentários às cartas de Paulo. Queria deixar para quem está em casa essa recomendação, tá? Esse aqui é o Evangelho por Emmanuel. Comentários às cartas de Paulo. Então você tem sempre uma frase de alguma das cartas de Paulo, de Tarso. Lembrando que Paulo tem 13 cartas. As cartas, elas têm os seus elementos mais diversos, aplicações mais diversas. Se os evangelhos são a biografia e o registro dos conhecimentos do Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. As 13 cartas de Paulo são a aplicação prática da vivência do Cristo aqui na Terra. É por isso que Paulo não chegou a escrever um evangelho, tá, gente? Ele escreveu o modo de aplicar a vivência do Cristo. Por isso que a gente é paulino, que a gente gosta de tentar, né? Pelo menos, né? Não que nós consigamos, mas a gente gosta de tentar aplicar o conhecimento do Cristo. Por isso que Paulo é tão importante, né, Valdemir? Sim. Então eu queria deixar essa recomendação para quem está em casa. Pega o Evangelho por Emmanuel, comentar as cartas de Paulo, leia, tenta aplicar no dia a dia. E deixar mais uma recomendação. Nós temos um estudo com o Valdenir aqui, toda terça-feira. E a terça-feira, às 8 horas da noite, o Valdenir faz um estudo, que no fundo de tudo, é o estudo das cartas de Paulo. Porque o Fonte Vivo, você tem muitos elementos das cartas de Paulo, você tem muitos elementos do Evangelho. Tá? Então fica essa atividade aí para vocês. Esse estudo já acontece aqui desde 2009. Não é isso? 2009? Começamos com o sistematizado e a gente vai passando vários livros. Então, para você que está em casa, vem conhecer o Centro Espírita Vinhas do Senhor. A gente tem um material evangélico aqui. A maior parte do nosso material aqui é evangélico, tá? A gente tem domingo com as palestras públicas evangélicas, segundas-feiras com palestras público-evangélicas. Você tem terças-feiras com o Fonte Viva, que é um material do Evangelho. Nas quintas-feiras você tem Evangelho 2 da tarde, você tem Evangelho à noite, com estudo bíblico. Nas sextas-feiras você tem o Brasil, Coração do Mundo, que no fundo de tudo é Evangelho do nosso Senhor também. Então nossa casa ela está muito bem, eu diria, de Evangelho, né? Fica aí esse convite para você. A gente vai encerrando por aqui. E fica esse alerta fraterno aí do nosso Senhor, né, Jesus, aqui corporificado por Paulo, de que nós modifiquemos o nosso pensamento. Que nós tentemos pensar o bem, fazer o bem, agir dentro do bem no dia a dia. Se alguém entra com maledicência, que nos calemos. Se existe uma conversação malfadada, que nos afastemos se for possível. Se não for possível, fiquemos calados, né? Não emitamos muita opinião. Se for possível. Se não for possível, tratemos com o melhor bem que for aplicável naquele momento. A gente vai ficando por aqui. Ave Cristo, como eu sempre digo.